Foi. Ainda bem que você falou. Ah, peraí, Ed, vou compartilhar de novo. Vou pôr uma musiquinha aqui. Pode passar? Tem mais pergunta. Pode passar? Pode. Reflita. De que forma as forças que você usou podem ajudar você agora, nesse novo objetivo? Uma musiquinha. Isso eu acho. Então, eu vou- A quatro. E as emoções positivas que você experimentou? Elas fazem você se sentir motivada e de bem com você mesma?
Terminou, Miriam? Terminou? Terminou, Ed? Oi? Terminou? Então tá, Sim, terminei. terminou. E que insight isso lhe traz? O que que vocês podem fazer agora, com esse novo objetivo, sabendo dos seus sentimentos, das suas forças? O que que você pode fazer agora? Quer falar, Ed? Algum objetivo? Que insight? Foi, então, da parte do Peraí. insight que eu percebi, assim, com base nas minhas forças e essas forças que gerou sentimentos, né? Eu percebi que para os meus novos objetivos, eu coloquei, vou falar os objetivos de viagem, tá? Tá. Eu coloquei vários, né? Vou falar de viagem. E eu tenho vontade de fazer uma viagem internacional com meu marido, né? E Aham. com vontade, né? Inclusive, a gente está vendo, que eu já até comentei com você, para a gente tirar o visto, né? Uhum. Se precisar de Tá acabando, ajuda, se tá precisar de acabando, ajuda, eu já sei o caminho, tá? tá acabando a bateria do notebook, coloquei na tomada agora. Então, daí eu vou. Estou vendo para tirar o visto, mais pra frente vamos ver, né? Mas não necessariamente para os Estados Unidos. Pode ser até aqui para algum país aqui da América do Sul, algum lugar, né? E eu tenho essa vontade, esse é um sonho que eu tenho, né? Então a gente está se planejando para mais para frente e tudo mais. Não só questão financeira, mas também uma questão de tempo. Como ele tem dois Uhum. empregos, também a questão É. de tempo é uma coisa também que no momento também seria empecilho, mas mais para frente, né, com planejamento, tudo é possível. E Uhum. baseado também Sim. na minhas conquistas, nos sentimentos, eu vi que o insight que eu tive que traz é que algumas palavras, assim, de forças, né? Ser persistente, coragem, conhecimento, né? Igual até essa questão de viagem, a gente pensa que não é acessível tal lugar, eu tenho um sonho de É. tal lugar, e às vezes você pensa que é super inacessível, mas a partir do momento que você começa a pesquisar, começa a ver mesmo, por exemplo, eu estou no grupo das empreendedoras que você também está, né, Val, que você me É. passou, e lá ela coloca de algumas viagens, né? Não sei se você viu, ela colocou uma viagem, por exemplo, de Fernando de Noronha, é Eu super vi, caro. eu vi. Um final de semana são quase R$ 10.000, fica uns 7 dias mais ou menos lá em Noronha. É um Uhum. lugar do Brasil bem caro, né? É o valor de uma viagem internacional. Internacional. É, E daí depois ela postou eu achei bem legal que ela faz esses pacotes de viagens também é, internacional. E é legal conhecer alguém assim, né? Pessoal, eu é. tenho uma discussão que é mais só aqui por aqui no São Paulo, né? E eu Uhum. achei interessante. E daí para Dubai, que eu acho assim muito legal, tá o mesmo valor, 9 dias em Dubai, Mesmo 10 valor. mil, mais ou menos, né? É. Da conversão, que ela coloca em dólar, ela tem que fazer a conversão. Então, Noronha e Dubai, né, é quase o mesmo valor. E Uhum. conversando com meu marido também, que a gente gosta de falar de viagem, a gente fica Uhum. sonhando, né? A gente está Uhum. ainda na fase de ser persistente, de poupar, né? Mas, assim, a longo prazo, né, a gente tem esse sonho. E a gente estava assistindo um documentário também esses dias do Egito, que ele gosta dessas coisas, coisa de homem, né? Gosta de documentário de Egito. E daí ele falou, nossa, ele falou para mim, é barato pro Egito. Lá o hotel é barato. E a gente pesquisou no Booking, meu, tem hotel assim de R$ 180 a diária, né? Que a gente pensa assim, então o real, de certa forma, é valorizado assim, em alguns países árabes. O que é caro é a passagem de avião daqui até lá. Isso é Uhum. caro. A É. Indonésia também diz que o real lá é valorizado, mas a questão é o que? É a passagem daqui até lá que é cara. Mas o É. custo em si lá não é assim tão alto, sabe? Quando a gente pensa, igual se for para os Estados Unidos, que é o dólar, vai multiplicar por 5, tudo fica super Uhum. caro, né? É. Então, assim, então o conhecimento, O então a conhecimento. persistência, a coragem, o conhecimento, né? Que pode fazer as coisas ser possível também. Uhum. A autoconfiança, né? A autoconfiança também, que foi uma das coisas, e fé também. De a gente É. acreditar que às vezes aparece até Eu uma coloquei promoção fé. do nada, assim, de viagem, né? É a fé, e Uhum. às vezes o universo traz também. Você quer tanto a É. viagem, às vezes vem a minha sogra mesmo com a minha cunhada, elas vão para a Itália agora em novembro, porque no começo do ano a minha cunhada já foi para a Itália uma vez fazer um curso lá,
um curso assim rápido, né? Acho que 2 semanas na área dela que ela trabalha, de publicidade, essas coisas. E daí ela vai agora voltar com a mãe dela, né? Com a minha sogra. E Uhum. elas conseguiram um preço muito bom. Diz que eu não sei nem quanto que é. Elas falaram que é a promoção muito boa que elas pegaram e vai ser possível assim. Aí agora elas estão economizando, Ah, né? E para aham, poder os para ir. gastos lá, tal, com comida e tudo mais. Mas É, e viu a promoção muito boa, daí ela aproveitou. Porque o marido sim. dela tem medo de ver que a minha cunhada é casada. Só que o marido dela tem medo de voar de avião, acredita? Ah, Tem uma pessoa que ah, tem, né? tem. E às vezes não é Tem questão gente que financeira. tem. Ah, Eu até conheço uns pais de uma amiga minha que, meu, eles têm várias propriedades, sabe? Tem assim, casa na praia, tem sítios, tem assim, muitas propriedades, tem muito dinheiro. Só que não tem sonho de viajar também para fora, que cada um tem um sonho. E acho que ele tem medo também de viajar de tem avião, ele tem vontade, não dinheiro. tem vontade. É. Então, você falou de. Tem duas coisas. Você falou de fé, né? Uma das forças fé. Eu coloquei fé no segundo casamento. Uma das minhas realizações, segundo casamento. Eu coloquei fé. Por quê? Porque o primeiro não tinha dado certo, então eu tive que ter muita fé, fazer muita oração para, né, para tirar essa quebra, né, de esse medo Sim. mesmo de casar de novo e não dar certo. Então, coloquei fé no casamento. E o conhecimento, né? Você falou de conhecimento, eu lembrei uma coisa, né? Que você falou de visto e de conhecimento. Que teve uma vez, que assim, foi quase, acho que foi em 2013, que eu comprei o show da Beyoncé, né? Que eu sou muito fã da Beyoncé. O show da É. Beyoncé, eu acho, se eu não me engano, era em Nova York, o show. Mas eu nem imaginava, nunca passava pela minha cabeça que eu tinha que ter o visto, tinha que ter passaporte, Ai, sério? passaporte, visto. Assim, acho que foi em Ai, 2013, então eu não tinha, era zero de conhecimento, zero. Era tipo assim, era um grupo, né? Um grupo de fãs, e todo mundo, ah, vamos, que vamos, que vamos. Eu falei assim, ah, dá para eu ir. É só comprar a passagem, o ingresso, e eu vou junto com o grupo, né? Mas eu nem imaginei, nem lembrava, nem lembrei, mas quase que eu comprei, quase. Eu só não comprei porque aí aconteceu outras coisas, né? Tudo é de família. Aí eu acabei não comprando, mas foi por pouco. mal, olha, ainda Então bem, é não perdeu dinheiro, né? falta de conhecimento. Eu ia perder Sim. o dinheiro. Ia perder o Mas dinheiro. teve uma época também que eu me desligava, que via aqueles nos aplicativos, as promoção acho que até o Urban. Eu via Uhum. assim vários, às vezes vinham dos Estados Unidos e eu olhava assim, nossa, tipo, É, 2.000 e pouco para Orlando. Só que aí depois eu pensava, mas aí até tirar o visto, até ser é, aprovado, não sabe nem se vai conseguir. Daí eu falei, uhum, não tem como. é, Mesmo que esteja barato, aí depois para tirar o visto é mais R$ 1.000. E você não sabe nem se vai conseguir então, ou tem não, que leva um tempo. incluir o E dinheiro agora do tá, visto. Tem que ter, incluir o né? dinheiro do visto. E aí agora o meu tava para dezembro e eu consegui, eles conseguiram adiantar. E agora vai ser mês que vem, agosto. Ah, legal. Aí vamos Nossa, ver. Eu tô meio muito apreensiva, bom. porque tem que um monte de documentação. O seu foi agora, Val? Você foi? O meu foi a semana. A gente já está batendo papo, né? Mas eu vou falar rapidinho. O meu, Hum. semana passada, É que é sobre viagem, né? eu fui fazer a entrevista semana passada, e hoje já veio o e-mail para eu poder retirar. Aí eu vou retirar terça-feira agora. Ai, que bom, Terça-feira que vem, parabéns. obrigada. Parabéns, Val. Aí eu vou retirar. Nossa, muito Não é legal. fácil, a gente fica com medo, né, de não. Que tem gente que às É, vezes, né, não consegue, é. é. Ah, mas é muito difícil eles não recusar. Para Não é tão gente, difícil, não, viu? não, eles não. É que você é funcionária pública. Eu sou É, também, então acho que eu vou conseguir por conta de ser é, funcionária pública. é. É que quem é funcionário público diz que é fácil. Eles não recusam. É mais fácil, a entrevista é mais leve. A entrevista é mais leve. Foi super, assim, tranquilo a entrevista. Eu estava tranquila, entendeu? Eu estava tranquila. Eu Que bom. sabia que eles não iam recusar. Mas, assim, você olhava na cara das pessoas, as pessoas tudo assustadas, sabe? Tudo apreensiva, muita fila, e não pode entrar com celular, e nem eu tive que voltar para tirar esse relógio. Aí eu tive que voltar, colocar lá no guarda-volumes, e não pode entrar de relógio e nem de celular.
Então, na hora que eu entrei, que eu vi aquela fila, eu pensei, caramba, eu tô no Big Brother, porque eu tô sem relógio, sem noção do tempo e sem Sim. celular. Então, o pessoal fica bem apreensivo nas Uhum. filas, nas filas. Mas para mim Sim. foi tranquilo, tá? Bom. Então, né, eu vou repetir, se você precisar de ajuda, se bem que você já sabe o caminho, né? Você já vai fazer a entrevista, né? É, vamos ver o que vai ser, viu, Val? Porque eu tô com É, medo, sabe por quê? Porque marcaram, eu paguei uma agência para me ajudar, sabe? não, E daí elas marcaram no mesmo dia a entrevista, e como é que é? E o e a negócio de digital. documentação, entrega Digital, lá a a entrevista no mesmo documentação e dia, carta com digital. diferença só de Mas é 2 horas, muito e vai ser em São rápido. Paulo. Em São Paulo. E falaram que tem essas filas enormes, então eu tô com medo que não dê tempo nos dois, sabe? Não, é E ainda rápido, é não, só que rápido. 40 minutos de um local para outro, não é no mesmo local em São Paulo. Então, É. assim, mas a gente vai testar, ué, vai ter que Lá as tentar. filas são rápidas, porque é muito organizado. Foi bem rápido. Ai, que bom. Os dois foi rápido, tá? Porque é Ai, que bom. muito Tomara que seja organizado. assim aqui É também. muita segurança, mas ó, Você foi também lá em São Paulo ou foi em algum lugar em Santos? foi em São Paulo, Ah, então também. né? E Vai ser mas no foi mesmo tudo no lugar. mesmo dia? Não, o meu foi um na segunda e outro na sexta. Eu fiz separado por causa disso, entendeu? Ah, então, porque assim, E- como assim, eu ia fazer no Rio Grande do Sul em dezembro. E daí eles conseguiram em São Paulo, dar vaga para nós dois, entendeu? A agência conseguiu. Então foi o horário que eles conseguiram, né? E aí não é fácil conseguir antes, adiantou bastante meses, né? Adiantou. Quanto Não, tempo mas vai dar demorou a tudo fila, certo. Val? Eu acho que uns 20 minutos, Ed. Ai, que bom, 20 tomara. Que hora minutos você em chegou? Eu uma. já pegando as dicas. Eu cheguei lá, o meu estava marcado 15, uns 20 minutos. O meu estava marcado 15 para meio-dia, né? 11h45. Eu saí de lá meio-dia, mas meio-dia. A Ai, que primeira, bom. Se Deus quiser, vai dar a, tempo, então. a Ai, primeira, a outra demorou um pouquinho, da entrevista. Demorou tá. vai, uns 30 minutos, Tá. né? Ai, tá Porque a rápido. fila era maior, mas foi rápido. Ai, que bom. Ai, que beleza. Tô mais animada agora. Eu acho que no total não dá nem uma hora. No total. Ai, que bom. Então acho que vai dar tudo certo. Então tá, agora a gente já falamos das nossas experiências. A É, Miriam tem alguma coisa para falar, Miriam? Sobre as forças, né? Não perdeu o foco. As forças, seus insights, o que que você identificou, se você relembrou alguma coisa que aconteceu. Tá desligado, tá desligado o microfone. Oi, Val. Oi. Ah, é que o celular está carregando. Quando ele Ah, está carregando, às vezes ele trava a tela. aham, ah. Meninas, desculpa aí, tá? A voz de locutor. Imagina. A voz de trabalhadora, né? Fazendo É, uma sessão atrás da outra. essa semana foi meio desafiadora, então a voz tá, Ah, né? Mas assim, primeiro, parabéns, Val, muito legal, gostei, obrigada. né? Foi muito legal a sua aula, muito bem. Você já E tinha feito essa dinâmica uma vez, você? ainda não, essa ferramenta das forças não tinha Ah, feito ainda. ah, Mas assim, trouxe ali bastante consciência, passa sempre um filme na cabeça da Nossa, um gente, né? filme. E aí, assim, depois que eu escrevi aqui, eu comecei a ligar alguns pontos, né? É, como que, assim, todas as minhas realizações, elas trouxeram, no fundo, o mesmo sentimento, que é um sentimento de felicidade, não de alegria, mas um sentimento de felicidade, que é aquele estado de espírito, né? Eu coloquei até quando eu perguntei para você se era materiais ou era, né, mais subjetivo, você disse que tudo que viesse, né? Então eu coloquei aí minha casa, coloquei meu casamento, coloquei os filhos e coloquei a minha formação em coach. Eu nem coloquei as outras formações, porque para mim foi muito significativo, porque foi realmente sentimento de felicidade, né? Não foi sentimento de alegria, porque quando eu me formei, eu me apaixonei por tudo isso,
né? E eu falei, caraca, eu quero levar isso para mais pessoas. Que quando eu cheguei na escola, era para mim, mas quando eu saí já não era mais para mim. É. Também Uma era coisa para que o outro, aconteceu comigo. né? E aí, assim, o meu casamento nem se fala, né? Para mim, assim, foi é, o dia, o momento, tudo que eu revivi, eu Uhum. lembrei isso agora, né? Foi também um sentimento de felicidade, não de alegria, um sentimento de estar realizando um grande sonho, sabe? Que eu Uhum. também tive na formação de coach, que é um sonho que eu nem sabia que eu tinha, né? O É. casamento era um sonho que eu sabia que eu tinha, mas a formação não era um sonho que eu Uhum. sabia que tinha. Olha que louco isso, mas ao É. mesmo tempo é maravilhoso, né? É igual os filhos, né? Era um sonho, mas eu não sabia como era ser mãe. Quando eu fui, É. falei, caraca, é um sonho Que que eu estou força, realizando. né? Que força, Que né? força, né? E aí as forças para que tudo isso acontecesse, né? É muita fé, né? E eu acho assim, quando eu estava escrevendo, eu falei assim, meu Deus, meu sobrenome é determinação, porque eu via determinação em tudo que eu escrevia, É. né? Mas eu também precisei buscar dentro de mim, porque aonde eu estava escrevendo, eu também pensei nisso, porque determinação, fé, foco, amor veio muito fácil. E aí eu pensei, mas o que que eu tive que buscar? O que que eu tive que me espremer ali, né, Uhum. para buscar? Que eu acho que isso é interessante. O que eu tive que buscar muito foi a ousadia. Assim como você, eu acho que a de Maria também, Uhum. eu venho do concurso público, e quem está no concurso público que busca a segurança, né? É. E aí a gente tem, com certeza, aí um histórico de vida parecido, né? Uhum. Porque... É. E aí, a ousadia, para mim, era desafiador. E todas as vezes que eu realizei esses sonhos, que eu tive essas conquistas, Uhum. foi quando eu estive fora da caixa, quando Uhum. eu me ousei, quando eu, né, ousei fazer as coisas diferentes daquilo que eu Que fazia. fazia. E aí, o meu sonho, o meu objetivo é uma viagem com o meu esposo para É. Israel. Eu quero Ó. muito conhecer a terra de Jesus, né? E é um sonho. É, Agora meu menorzinho tá ficando maior, meu menorzinho tá ficando Uhum. maior. Agora já dá para planejar um pouco mais próximo, mas um insight que veio, Val, é que quando a gente mira, né, naquilo que a gente quer, os sonhos se tornam realidade. É isso Eu mesmo. sempre mirei em ter a minha casa, eu consegui. Eu tenho hoje a minha casa, uma casa que eu gosto, que eu amo, que é meu lar, né? Uhum. É, eu sempre sonhei desde menina me casar, ter meus filhos, eu realizei. A formação, eu não sabia o que significava, mas eu sentia dentro de mim que eu tinha algo a mais que eu precisava para mim, que eu precisava entregar, e eu me encontrei ali na formação de coach. E quando eu estava na escola, tinha uma ferramenta que pediram para a gente desenhar algo, um sonho, né? Um Uhum. sonho que você queria. E naquele momento veio o sonho de ir para Israel. E olha como as coisas É. são, né? Para mim, naquele momento, era com um sonho quase que impossível, sabe? Algo assim, muito longe, tipo assim, daqui uns 20 anos, naquela época. Uhum. Eu me conectei há uns 6 meses ou um pouco mais com uma amiga que ela tem uma agência de viagem que faz viagem para Israel, só para Israel. Caramba, Eu legal. estou me conectando agora com você que faz planejamento de viagem. Ou Uhum. seja, quando É. a gente sonha, né? E quando a gente foca, quando a gente tem determinação, quando a gente ousa, é como se Deus colocasse a mãozinha lá em As cima e coisas falasse, vêm, é. As coisas vêm. que as coisas vêm, né? Então, É. tudo isso passou aqui na minha cabeça nesses minutinhos, sabe? É. Então, muito louvável aí, agradeço imensamente a Imagina. oportunidade, Val, Eu de agradeço. participar. Que legal, sabe? Né? Foi muito bom. E hoje eu vejo a minha viagem de Israel muito mais próxima, tá? Ah, com Tanto certeza. financeiramente, como assim, É. até as questões, assim, igual eu falei, de neném, que já tá ficando maior, que agora já tá muito mais Já é próximo, bem possível, né? Já é possível de realizar, né? já é possível. Legal. Muito obrigada, Val, pela oportunidade. Imagina, eu que agradeço.
E se eu não me engano, se eu não me engano, a moeda de Israel, eu acho que é o mesmo valor do real. Depois você pergunta para essa amiga, porque eu estava assistindo também, né? Porque Israel também está na minha lista. Aí eu estava assistindo o vídeo e um amigo do Cleito também, de Israel, está aqui, né? Passando um tempo, eles foram visitar tudo. Se eu não me engano, a moeda é o mesmo valor. Então, quer dizer, você não vai gastar tanto, né? Indo para Israel, você vai gastar mais ou menos o que você gasta aqui, né? Com comida. Depois você confirma com a sua amiga. É o que eu comentei, que É, dos países árabes, o mais é. caro é o avião. A passagem de avião, ela é mais cara. Tem uma amiga, uma colega minha do trabalho, que ela foi recentemente para Israel. Olha que coisa doida, É, né? Ela foi recentemente, ela foi assim, discussão, e essa é incrível. Gente, como é, às vezes a gente se preocupa muito com o como, né? é, Mas é o que você falou, de repente a gente tem que ter aquele sonho e as coisas, o universo, a gente, né, tá em movimento e as coisas vão sim, conspirando a favor. Porque ela não sabe falar muito inglês, só fala português, assim, não sabe falar muito inglês, não sabe falar. Só que, gente, com essas discussões é demais, ela tá me contando. é. E não precisa saber falar nada, nem árabe, nem Tem um inglês, guia, você já né? vai na excursão, você já vai Uhum. com já tem guia em português, aí chega lá, ela já vai falando tudo árabe, a pessoa que já que fala português e árabe, já tem um guia ali, sabe? É, Então você vai fazendo tudo tour sem se preocupar em falar a língua. Então você precisa saber falar a língua para ir lá para fora? Não, né? Você tendo um bom Nossa, é muito bom. planejamento, né? É possível, sim, é possível. Eu acho demais que ela não sabe falar inglês, não sabe falar árabe, É, nada. E daí tudo foi possível. E ela ainda é solteira. E eu achei bem legal. É uma discussão de um padre, claro. Eu nem sei qual que é. uhum, Que você já tem uma pessoa, senão até eu ia pesquisar para aham, passar para você, mas você já tem. E aí fizeram parada em Dubai e depois foram para lá. Só que essa minha colega, ela é meio assim, fechada, então ela não publicou muito, ela é meio tímida, então ela não ela não publicou muito assim divulgou. nos stories. Então, assim, eu vi algumas fotos só, porque ela é assim, mais fechada, sabe? Uhum. Mas, assim, ela mostrou uma foto ou outra, mas muito bonita. Andou de camelo lá, gente, é Ai, muito que legal. diferente. É, Andou de camelo, a gente tem e que então, combinar, assim, ela é então, muito tímida. Então, eu não, quando que eu amo falar é de viagem. Eu gosto ainda de mais viagem, falar, né? Colocar um eu monte de gosto de falar para a foto. pessoa também, ter dica para a pessoa ter dica, e para a pessoa também, às vezes, ver com os meus olhos, ela poder ver também e sentir. Eu É. preciso de postar com viagem, porque se a pessoa sentir, tem que estar viajando. Então, né, Uhum. mas cada um é do jeito. Eu queria até que ela tivesse compartilhado mais coisa, porque eu fiquei bem curiosa, sabe? Mas ela é meio mais fechada. Mas, assim, ela falou que tomou banho lá O Rio no rio, sabe? Lá, esqueci o nome, gente. da O rio que tem. Galileia. Aí tem uma roupa branca que No coloca. Jordão, né? No Jordão. Jordão, no Rio Jordão. Aí tem uma branca que coloca para poder ir lá. Então, assim, eu achei muito legal, assim, muito bacana. O meu sonho era ser batizada lá em Israel. Um Então, dos e meus é sonhos. possível, gente, mesmo sem Ser falar inglês, sem batizada falar lá. árabe, É, sabe? Fazer um bom planejamento financeiro, uma agência de confiança, porque, assim, infelizmente, até isso tem que ver. A agência tem que ser de confiança, porque, infelizmente, tem alguns golpes e tal. Então, assim, ver, né, a idoneidade da agência tudo certinho. E é possível, sim. E, super eu tô possível. super feliz de você ter compartilhado com a gente É, aqui, viu? Miriam, dos seus sonhos, né? é. Espero Então, que a gente com a certeza Miriam, é só uma questão de tempo, né? É só uma é, questão de tempo, né? A gente vai querer. Eu tenho você no Instagram. E ó, quando você for, quero que você poste bastante fogo. Nada de mimimi, para a igual essa minha gente colega, ver, para a de gente colocar conhecer. egoísmo. É igual tem um mentor que é o Pablo Marçal, que eu gosto, que ele fala que a timidez é um egoísmo. E é mesmo. Exatamente. Porque eu queria muito ter visto a foto da viagem e eu não Da vi, nem menina e não pouquinho. viu. Tô miguelando. E eu quero que você poste bastante foto para nós ver lá, viu? Com E esse, certeza, vou postar sim. E esse negócio que a Miriam falou, né, que você vai estar em movimento, que Deus vai mostrando para você, né? Conforme você vai estar em movimento, o Deus vai mostrando o caminho para você. Eu acredito nisso também. Aí, né, Ed, é tipo, a gente entrou nesse grupo de empreendedoras para divulgar o nosso trabalho, certo? É, Mas sim. a gente nem, assim, tipo, eu nunca ia imaginar que ia ter uma pessoa ali, a agência de viagem, né? Que coloca o pacote ali
perfeitinho, Sim, completinho, né? De eu viagem achei, para você escolher, eu achei né? muito interessante Eu como, assim, tem também. os valores, você escolhe lá, né? E, assim, É, eu vi que assim, as não é datas, tão né? caro ir para Dubai. É, Tipo, meu, em Noronha você pode ir para Dubai, sabe? Então, assim, eu falei do conhecimento. E, às vezes, isso porque é o pacote. E, assim, porque é. os países árabes, eu já fiz intercâmbio. Porque uma das minhas conquistas que eu coloquei foi que eu fiz intercâmbio na Inglaterra, né? Ah, Então, foi uma das minhas legal. conquistas. Eu até coloquei que a minha força foi prosperar, coragem e poupar, porque foram 3 anos juntando dinheiro, né, Uhum. para Tem que ser poder assim, para poder ter tem o que ser assim. dinheiro para poder fazer o intercâmbio, porque não é barato, assim, lá na É. Inglaterra a moeda é. Mas como eu fui para aprender inglês, para fazer curso de inglês, então tinha que ser lá, né? Tinha que ser um Uhum. lugar que falasse inglês. Na época, e assim, eu não queria esse negócio de visto, essas coisas para tirar, ia demorar muito. Então, ir para a Europa não precisa de visto. Eles carimbam, não, não precisa assim, essa entrevista, essas coisas assim antecipada. Para Uhum. a Europa, eles carimbam lá na hora, entendeu? Faz um entrevistinha perguntando se você vai ficar, coisinha bem assim simples, tá? Carimba na hora. Então, assim, eu não precisei tirar esse visto, pagar essas coisas igual dos Estados Unidos. Então, por isso que eu preferi também ir para a Europa, que é mais fácil, né? E eu tive que poupar, tive que por 3 anos juntando dinheiro para realizar esse sonho, né? E eu queria aprimorar meu inglês, que era o meu propósito Uhum. da época, era melhorar meu inglês. E foi uma experiência única, única, sabe? E ganhei até uma máquina da minha mãe, que né, em 2013, faz tempo, foi em 2013 isso, não Tinha tinha nem muito celular, né? a idade que tinha hoje. Aí veio uma máquina da minha mãe para tirar foto, porque é uma viagem assim única. E eu aproveitei bastante, porque depois não sabia, eu falei, não saber quando que eu vou poder voltar na Europa, até que eu não vou ter ainda, né? Porque sabe um dia até volte. É. Mas na época a economia estava melhor, estava mais gorda, assim, Uhum. era diferente da economia de hoje, era mais barato, assim, também. E a Libra estava R$ 4, né? Hoje, sei lá quanto que tá, se tá 5, 6, tá? Eu imagino. E daí foi possível, né? É Porque eu sempre fiz possível. planejamento, 3 anos juntando Com dinheiro. determinação, né? Com determinação, aquilo lá. E qual força que você usou, Ed, para ir para a Inglaterra? A força, a força foi aberta para conhecimento de novas culturas. Ah, não, isso aqui é o sentimento. Peraí, a força aqui embaixo. Poupar, poupar mais coragem, porque eu fui sozinha, né? Aí Ah, primeiro eu fiquei na coragem. França, aí depois da França eu fui para Assertividade. lá. Então eu coloquei assim, foi coragem, porque eu fui com a agência aqui de Sorocaba, só que eu fui sozinha. Eu procurei a agência, eu fui sozinha e assim eu tive que me virar. Daí primeiro, assim, quando eu já ia lá para a Europa, para Inglaterra, daí eu falei, eu quero conhecer mais um país, porque eu já tinha ouvido falar disso, que lá é tudo perto, né? Então daí eu vi uma passagem aérea a mais barata. Eu perguntei qual que é a mais barata? Eu pesquisei Itália, Inglaterra, sei lá, e a mais barata era Paris, né? Eu estava solteira na época, e eu falei, nossa, tão romântica, eu vou sozinha, mas não estava nem aí. Eu falei, a mais barata eu vou lá em Paris. E daí ficou barato, e é barato, viu? Assim, tipo, os voos são baratos, porque tem trem também, né? Tem o Eurostar, você tem que ir no Eurostar. Para Então, passar e, de assim, uma, na uma época, cidade para tipo, outra, né? Um país talvez para duzentos e outro. cinquenta R$ 300 ida e de volta. Tipo, isso, né, foi 2014. Mas é um valor barato de avião, assim, entre os Uhum. países. Que dá para fazer de trem também, mas eu fiz de avião. Uhum. E muito bacana, muito legal. E assim, foi um sonho. E assim, eu nunca imaginava que eu ia estar em Paris, que eu ia estar na Inglaterra. Então assim, igual você falou, de lembrar das nossas conquistas, que às vezes a gente esquece, a gente Nossa, está ali, né? esquece. Passa o Gostando, tempo, a gente acaba esquece que a esquecendo, gente é capaz. Eu a tive gente que ter desanima. coragem, porque era uma cultura nova. Na França, eu não sabia falar francês, mas aí me preparei através do conhecimento, algumas palavrinhas, algumas coisinhas para misturava, tipo, francês com Uhum. inglês, né? E me virei, passei perrengue, tive perrengue que eu passei. Mas Deus, a fé, Deus, assim, foi, sabe, foi É, fluindo, abrindo caminhos, né? foi abrindo caminhos, É. né? E assim, depois na Inglaterra também eu pude contar com pessoas, sabe? Deus é maravilhoso, porque parece que foi anjos no nosso caminho, sabe? E Uhum. tudo fluiu e tudo, porque naquela época eu não tinha tanta tecnologia igual hoje, e eu fui sozinha, eu não conhecia ninguém, Val e Miriam, né? Eu não conhecia ninguém que tinha ido, sabe? Uhum. Então, assim, não era tão acessível igual hoje. Então,
eu me sentia assim, e só eu, do meu trabalho, só eu que tinha ido para a Inglaterra, nem os médicos tinham ido. Então, assim, eu tive que desbravar, como se fosse a É, desbravadora, sabe? E, então, coragem. A e palavra que deu me vem é certo. coragem. E foi bem difícil, mas, assim, foi maravilhoso, porque eu me planejei, né? Que você tá falando de planejamento, É, planejei a viagem, sempre. Viagem, principalmente essas, né, é, uma de mas internacional, valeu tem que ter o muito a pena, planejamento, gente. o Conhecer conhecimento, novas você culturas, tem que perguntar é para dar demais, assim, certo. muito bom. Então tá, aí né, depois vocês dão uma lida de novo, né? Lê de novo, reflita. O pessoal do gravado, né? Lê as perguntas, reflita. Coloca no grupo os insights, tá? Coloca no grupo para a gente saber também, né, de vocês, tá? E vamos continuar aqui. Aí eu coloquei aqui acompanhamento. O que seria Ah, acompanhamento? A oferta. Igual eu falo, não existe coach sem oferta. E não existe coach, eu não, né? A nossa mentora, né? Não existe coach sem oferecer o próximo passo e não existe coach sem fazer a oferta. Aí eu coloquei até aqui dois carrinhos, né? Um acompanhando o outro, né? Tem gente que gosta de viajar de carro, né? Então, o acompanhamento. Para vocês continuar com o meu acompanhamento, né? O desafio foi muito legal, eu gostei muito, tinha muita gente engajada, né? Assim, foi um dos melhores mesmo, o desafio. Só que o desafio é 7 dias e não substitui uma sessão, né, individual, ali customizada, ali, né, pegar na mão mesmo, tá? Aí eu vou oferecer para vocês e para o pessoal do gravado a sessão diagnóstico financeiro, né? Essa sessão é como se fosse uma trilha mesmo, né? Uma trilha. A gente faz a sessão é online. A gente vai falar mais sobre a clareza do objetivo, né?